Há momentos em nossa vida que ficam gravados na memória como cicatrizes permanentes, por mais que tentemos apagá-los. O que estou prestes a compartilhar aconteceu cerca de 15 meses atrás e permanece tão vívido quanto um filme de suspense que não consigo tirar da cabeça. Aos 19 anos, conheci Sofia, uma colega de escola que atravessava um período turbulento. Seus pais viviam em constante conflito, criando um ambiente doméstico insuportável que a deixava constantemente ansiosa. Só quero sumir daquele lugar, ela repetia com frequência. Minha mãe, professora de literatura na mesma instituição, sensibilizou-se com sua situação e, num gesto de compaixão, ofereceu nossa casa como refúgio temporário. O problema foi imediato. Não tínhamos quarto extra. Sofia teria que dividir meu espaço pessoal. Nunca esquecerei o desconforto que senti ao ver minha mãe reorganizando meus móveis para encaixar uma segunda cama no único lugar que eu considerava verdadeiramente meu. Era como se uma parte importante da minha privacidade estivesse sendo invadida antes mesmo de sua chegada. Como Sofia também tinha 19 anos, não precisou de autorização dos pais para se mudar. Em poucos dias, ela já estava instalada. Desde o primeiro momento, porém, algo nela me causou estranheza. Uma energia inexplicável pairava ao seu redor. O que mais me intrigava era seu comportamento frente ao espelho, onde passava longos períodos sorrindo para si mesma de maneira peculiar. Quando perguntava o que estava fazendo, sempre recebia a mesma resposta enigmática: estou praticando. Jamais explicou o que exatamente. As noites eram especialmente perturbadoras. Do banheiro vinham sons de Sofia conversando sozinha, como se interpretasse diferentes personagens em uma peça teatral solitária. Ao relatar isso para minha mãe, ela minimizava. Catarina, querida, tenha paciência. Sofia é uma garota introvertida passando por momentos difíceis. Tente entender sua situação. Nossa convivência nunca foi harmoniosa. Desde o início, Sofia deixou clara sua aversão por mim. Ignorava-me completamente como se eu não existisse, exceto quando percebia que eu tinha planos com minha mãe sem incluí-la. Nessas ocasiões, sua irritação era evidente. O que começou como um simples desagrado evoluiu para algo muito mais sombrio com o passar do tempo. Numa manhã específica, Sofia apareceu com o cabelo idêntico ao meu. Mesma cor, mesmo corte. Descobri depois que ela havia mostrado uma foto minha para meu cabeleireiro habitual e pedido exatamente o mesmo estilo. Sem qualquer pudor ou tentativa de disfarçar suas intenções, parecia até orgulhosa de sua cópia. Mãe, a Sofia está literalmente se transformando em mim, eu alertava. A resposta era sempre a mesma. Catarina, lembre-se do que ela passou, tenha um pouco mais de empatia. Semana após semana, a imitação intensificou-se. Comecei a notar que ela estudava meu modo de falar, repetindo minhas expressões com pequenas alterações na entonação, como se estivesse aperfeiçoando sua técnica para soar exatamente como eu. Logo passou a usar minhas roupas sem permissão, apesar dos meus frequentes protestos. Um calafrio percorria minha espinha cada vez que a via vestindo algo meu. É melhor se acostumar, dizia ela com uma tranquilidade perturbadora quando eu reclamava. A sensação de não pertencer à minha própria casa crescia diariamente. Meu quarto, antes um santuário, tornou-se um lugar de ansiedade constante. As piores noites eram aquelas em que acordava sobressaltada para encontrá-la parada aos pés da minha cama. Imóvel na penumbra, ela me observava, e quando percebia meu medo, sorria de um jeito que me gelava o sangue. Após 8 semanas nessa tortura psicológica, fiz a única coisa que parecia possível. Comecei a dormir no sofá da sala. Pensei que estaria mais segura em um espaço aberto, longe daquele quarto que havíamos sido forçadas a compartilhar. Estava enganada. Sofia continuou com suas vigílias noturnas, sentando-se silenciosamente na poltrona em frente ao sofá, observando-me dormir. Quando eu acordava assustada, ela deixava escapar um riso baixo,
claramente satisfeita com o terror que me causava. Minha mãe continuava cética quanto aos meus relatos. Sofia nega tudo isso, argumentava. Tenho certeza de que você está exagerando para que eu a mande embora. Aquela incredulidade me deixava cada vez mais desesperada e vulnerável. Uma madrugada, por volta da 1h, tomei uma decisão. Precisava de provas. Posicionei meu celular antigo estrategicamente entre alguns livros e ativei a função de gravação. Sinceramente, esperava apenas documentar aqueles olhares fixos que já me aterrorizavam por si só. Na manhã seguinte, quando assisti à gravação, o que vi ultrapassou meus piores receios. O vídeo mostrava Sofia descendo sorrateiramente as escadas e aproximando-se do sofá onde eu dormia. Durante quase 1h, permaneceu completamente imóvel, apenas me observando em silêncio total. Depois, sentou-se na poltrona, mantendo os olhos fixos em mim por mais tempo. Subitamente, levantou-se e foi até a cozinha com uma expressão indescritível. Meu coração quase parou quando a vi retornar, empunhando uma das facas grandes de cozinha. Sofia inclinou-se sobre mim e sussurrou algo que o microfone do celular não captou. Em seguida, soltou uma risada baixa e ergueu a faca acima da minha cabeça. Com um movimento rápido, desceu a lâmina, parando a milímetros do meu rosto. Foi nesse momento que, no vídeo, ela virou-se diretamente para a câmera e disse com frieza: Achou mesmo que eu não notaria isso? Conheço cada canto desta casa, não se esqueça. Depois desligou a gravação. Desesperada, corri escada acima para mostrar o vídeo à minha mãe. No topo da escada, Sofia surgiu de repente. Antes que pudesse reagir, ela me acertou no peito com um troféu esportivo que meu irmão mais velho havia ganho anos antes e deixado em casa quando se mudou para a faculdade. Você perdeu a cabeça? Gritei enquanto tentava recuperar o fôlego. Seu olhar era vazio quando ergueu novamente o troféu e o trouxe violentamente contra minha cabeça. Perdi a consciência imediatamente. Quando acordei, estava amarrada à cadeira da minha escrivaninha. Sofia me encarava com uma expressão plácida. Você tem tudo, disse ela com uma voz monótona. Uma mãe amorosa, uma casa bonita, uma vida tranquila. Eu tenho um inferno, é injusto. Um arrepio me percorreu quando ela acrescentou: se você não valoriza o que tem, eu vou tomar seu lugar. Trêmula e chorando, implorei que me soltasse. Ela apenas riu. Não vou te matar, Catarina. Só vou viver sua vida por um tempo. Não entendi completamente o que ela pretendia, mas estava aterrorizada demais para questionar. O golpe na cabeça ainda latejava dolorosamente. Sofia me arrastou, ainda amarrada à cadeira, até o pequeno depósito no corredor e me trancou lá dentro. Pelos segundos em que a porta permaneceu aberta, vi pelo reflexo no espelho do corredor que ela vestia minha jaqueta favorita, admirando-se. Foi quando ouvi a chave girando na porta da frente. Minha mãe chegando do trabalho mais cedo que o habitual, por volta das 7h. Catarina, cheguei! Ouvi minha mãe chamar. Instintivamente gritei por socorro, mas Sofia abriu bruscamente a porta do depósito, os olhos faiscando de raiva. Faça qualquer barulho e ela se machuca. Entendeu? O medo pela segurança da minha mãe me silenciou imediatamente. Do depósito, ouvi o diálogo surreal que se seguiu. Sofia aproximou-se da minha mãe, que inicialmente a confundiu comigo devido às roupas e ao cabelo semelhante, mas rapidamente percebeu seu engano. Sofia, onde está Catarina? Ouvi alguma coisa. Com uma doçura artificial na voz, Sofia respondeu: Mas mamãe, sou eu, Catarina. Minha mãe ficou visivelmente desconcertada. Do que você está falando, Sofia? Sou eu, mamãe. Sofia insistiu com um sorriso perturbador. Não reconhece sua própria filha? Observei pelos vãos da porta como minha mãe empalideceu. O que você fez com Catarina? Perguntou com voz trêmula. Nesse momento, algo em Sofia se quebrou. Empurrou minha mãe contra a parede com uma força surpreendente. Eu sou sua filha agora!
gritou, completamente descontrolada. Aceite isso! Para minha surpresa, minha mãe recuperou a compostura rapidamente e, com uma calma que só poderia ser estratégica, respondeu: Claro, como pude confundir, você é minha Catarina, com certeza. E saiu da sala com passos deliberadamente lentos. Sofia voltou ao depósito exultante. Viu como sou boa? Ela acreditou em mim. Meu plano é perfeito. Mantive-me em silêncio, certa de que minha mãe não havia acreditado em nada e provavelmente estava naquele exato momento ligando para a polícia. Sofia estava claramente delirante, incapaz de perceber o óbvio. Menos de 10 minutos depois, ouvi o som inconfundível de sirenes se aproximando, seguido por batidas fortes na porta e vozes autoritárias anunciando a presença policial. O rosto de Sofia transformou-se em uma máscara de pânico quando os oficiais entraram. Tentou fugir, mas foi rapidamente imobilizada. Minha mãe me encontrou logo depois, desamarrando as cordas com mãos trêmulas. Me perdoa, filha, repetia entre lágrimas. Deveria ter acreditado em você. Naquele momento, tudo o que importava era o alívio de estarmos finalmente seguras. Sofia enfrentou acusações graves, mas após a avaliação psiquiátrica, foi considerada mentalmente incapaz e enviada a uma instituição especializada. O laudo médico estimava um período mínimo de internação de 5 anos. Aquela experiência terrível deixou marcas profundas em mim, pesadelos que ainda me perseguem ocasionalmente. Apesar de tudo, encontrei em mim uma inesperada capacidade de compaixão. Sofia nunca teve exemplos saudáveis em sua vida, nenhuma chance real de desenvolver-se de forma equilibrada. Foi a companheira de quarto mais aterradora possível, mas não posso culpá-la inteiramente. O ambiente tóxico que a moldou teve papel fundamental em sua deterioração mental. Com o apoio adequado, talvez sua história tivesse sido completamente diferente. 3 meses após sua internação, recebi uma carta dela. Contava-me sobre seu tratamento, como os medicamentos a ajudavam a pensar com mais clareza e quanto havia refletido sobre suas ações. Seu pedido de perdão parecia sincero. Respondi dizendo que a perdoava e incentivando-a a continuar seu tratamento. Era verdade. Não guardava rancor. No entanto, seria desonesto dizer que não sinto um leve desconforto quando penso na possibilidade de seu eventual retorno à sociedade. Esta experiência me ensinou algo valioso. Às vezes, as pessoas que mais precisam de ajuda são aquelas capazes de causar os danos mais profundos, mesmo sem intenção consciente. A linha entre vítima e agressor pode ser assustadoramente tênue. Certas experiências na infância, por mais breves que sejam, ficam impressas em nossa alma como cicatrizes invisíveis que nunca desaparecem. Vou compartilhar com vocês um desses momentos que durou apenas alguns minutos, mas que se transformou numa das memórias mais aterrorizantes da minha vida. Eu tinha apenas 8 anos quando tudo aconteceu. Minha mãe havia recentemente se casado com um homem dominicano, vou chamá-lo de Ronaldo, que veio morar em nossa casa junto com sua irmã recém-chegada ao país. Enquanto a irmã dele era um doce de pessoa comigo, sempre atenciosa e gentil, Ronaldo representava o exato oposto desse carinho. A presença de Ronaldo sempre me causava um desconforto profundo, um medo instintivo que crianças costumam sentir perto de pessoas perigosas. Ele era o retrato perfeito de alguém problemático, extremamente magro devido ao uso contínuo de substâncias, cabeça completamente raspada, corpo coberto por tatuagens feitas na prisão com símbolos que eu não compreendia. Sua boca, com vários dentes ausentes e os restantes em péssimo estado, completava sua aparência intimidadora. Raramente estava sóbrio e fazia questão de demonstrar seu desagrado pela presença de crianças em seu espaço.
Num sábado qualquer, minha mãe saiu com a irmã de Ronaldo, deixando-o em casa conosco. Não que ele tivesse a menor intenção de supervisionar ninguém, ele simplesmente estava lá. Eu e minha irmã Sônia, apenas 1 ano mais velha que eu, já estávamos acostumadas a cuidar uma da outra e do nosso irmãozinho de 2 anos, que naquela tarde dormia tranquilamente no quarto dos fundos. Mesmo tão pequenas, assumíamos responsabilidades que Ronaldo, com toda a sua idade, parecia incapaz de compreender. Na sala, sentadas no sofá em frente à nossa pequena televisão, Sônia e eu assistíamos animadas a um programa infantil que passava aos sábados. A porta do quarto ao lado se abriu de repente e Ronaldo apareceu cambaleando, visivelmente alterado. Seus olhos injetados mal conseguiam permanecer abertos e ele nos encarou com uma expressão perturbadora, como se tentasse reconhecer quem éramos. Não chegamos a sentir pânico imediato, mas um alerta interno disparou. Já tínhamos aprendido a nos comportar com cautela nas raras vezes em que ficávamos sozinhas com ele. Aproximando-se do sofá com passos incertos, ele exigiu que dessemos lugar a ele, pois queria assistir a uma partida de futebol. Como apenas a televisão da sala funcionava bem, tentei explicar com a ingenuidade dos meus 8 anos que estávamos assistindo primeiro e que ele poderia usar a televisão pequena e antiga do quarto. Ronaldo voltou para o quarto resmungando palavras incompreensíveis. Por um breve momento, pensei que o assunto estava encerrado. Menos de 1 minuto depois, ele retornou ao cômodo, agora segurando um travesseiro pesado de penas. Não tive tempo de entender suas intenções quando, num movimento rápido e inesperado, ele atravessou a sala e pressionou com força o travesseiro contra meu rosto, empurrando minha cabeça contra o encosto do sofá. Mesmo hoje, décadas depois, quando essa lembrança retorna, sinto o ar faltar em meus pulmões e uma onda de pânico me invade, como um eco distante daquele momento terrível. O mundo escureceu ao meu redor quando o travesseiro bloqueou completamente minha respiração. Em desespero, sacudi meus braços e pernas, usando as pontas dos dedos para tentar afastar aquela barreira sufocante. Eu costumava roer as unhas até o limite, então não tinha como arranhar com força. A pressão continuava implacável. E em poucos segundos senti minhas forças diminuindo, minha mente começando a flutuar, como se estivesse me afastando de meu próprio corpo. Foi nesse momento crítico, entre a consciência e o desmaio, que ouvi o grito ensurdecedor de Sônia. Sua voz aguda e desesperada rasgou o ar como um trovão dentro da sala. Essa distração momentânea, combinada com uma última descarga de adrenalina que percorreu meu corpo, me deu a chance de resistir. Com um esforço que parecia além das minhas capacidades infantis, consegui deslizar para o lado, escapando parcialmente daquela pressão mortal. Em seguida, me arrastei para o espaço entre o sofá e o chão, puxando o ar com desespero, como quem emerge de um afogamento. Enquanto eu lutava para recuperar o fôlego, minha corajosa irmã Sônia havia se lançado sobre Ronaldo, atingindo-o com socos e mordidas nas costas, em uma tentativa frenética de me proteger. Com um movimento brusco, ele a agarrou pelos braços e a arremessou sem esforço contra a mesinha de centro da sala. A respiração dele se assemelhava à de um predador após a caça. E seus olhos tinham uma frieza calculista que jamais esquecerei. Por alguns instantes, ele permaneceu imóvel, como se tentasse processar o que acabara de fazer. Então, sem dizer uma palavra, saiu correndo pela porta da frente, gritando ameaças incompreensíveis enquanto se afastava pela rua. Tremendo incontrolavelmente, Sônia e eu nos apressamos em trancar a porta assim que ele saiu. Nos abraçamos com força no meio da sala, 2 crianças apavoradas buscando conforto uma na outra. O medo e o choro eventualmente deram lugar ao cansaço, e adormecemos ali mesmo, abraçadas, sem coragem de nos separar ou de voltar para o nosso quarto. Só despertamos com o som da chave girando na fechadura algumas horas depois.
Pulamos assustadas ao ouvir a porta se abrindo e corremos para ver quem chegava. Era minha mãe retornando com a cunhada, ambas claramente embriagadas, rindo alto e fazendo gestos exagerados para que ficássemos quietas enquanto entravam tropeçando nos próprios pés. Olhando para elas naquele estado, imediatamente percebi que seria inútil buscar qualquer tipo de proteção ou compreensão. Mesmo assim, Sônia, entre lágrimas e soluços, tentou explicar o que havia acontecido. O álcool tinha um efeito curioso sobre minha mãe. Tornava-a extremamente emotiva e afetuosa, o oposto de sua habitual frieza sóbria. Ela nos abraçou desajeitadamente. Começou a chorar enquanto repetia dezenas de vezes o quanto nos amava. Ela e a cunhada permaneceram acordadas conosco por um tempo, continuando a beber enquanto colocavam um filme impróprio para nossa idade na televisão. Para nosso completo espanto, nos ofereceram pequenas doses da mesma bebida que consumiam. Imagino o quanto isso parece absurdo e irresponsável, e realmente era. O mais triste é que, ainda trêmulas pelo trauma recente e sem entender direito o que estava acontecendo, Sônia e eu aceitamos aqueles pequenos copos, talvez como uma forma desesperada de nos sentirmos incluídas em algo que parecesse normal, após um evento tão perturbador. Por volta das 3:30 da madrugada, ouvimos batidas fortes na janela dos fundos. Era Ronaldo que havia retornado, exigindo entrar em casa. Surpreendentemente, foi sua própria irmã quem se aproximou da janela e, entre xingamentos e gritos, mandou que ele fosse embora, dizendo que, por causa do que tinha feito, dormiria na rua naquela noite. Ronaldo desapareceu por quase uma semana inteira. Quando finalmente reapareceu, comportou-se como se nada tivesse acontecido, embora mantivesse distância considerável de nós duas, evitando ficar sozinho no mesmo cômodo. O mais incompreensível em toda essa situação foi a decisão da minha mãe de continuar com ele após o ocorrido. Permaneceram juntos por mais 3 anos, ainda que, felizmente, ele nunca mais tenha tentado nos agredir fisicamente. Esta experiência me ensinou uma lição que carrego para toda a vida e que compartilho agora. Jamais confie em seus filhos aos cuidados de pessoas com sinais claros de instabilidade, mesmo que sejam familiares. O histórico preocupante e o comportamento problemático são alertas que não devem ser ignorados. Uma pessoa sob efeito de substâncias ou num momento de descontrole emocional pode causar danos irreparáveis em questão de segundos. Muitos podem pensar que esta história não é tão impactante comparada a outras, mas ela representa um ponto de virada na minha compreensão sobre vulnerabilidade e perigo. Se Sônia não tivesse reagido com aquela coragem impressionante para uma criança de 9 anos, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Aqueles poucos minutos de terror moldaram minha visão sobre proteção infantil para sempre. Mesmo depois de tantos anos, ocasionalmente acordo no meio da noite com a sensação de sufocamento, o coração acelerado e o medo renovado, como se aquele travesseiro ainda estivesse pressionando meu rosto. Essas memórias persistentes são um lembrete constante da fragilidade da infância e da responsabilidade que temos de proteger aqueles que dependem de nós. Nossa segurança na infância não deveria ser uma questão de sorte ou acaso, mas uma garantia oferecida por adultos verdadeiramente responsáveis. Sempre acreditei entender as pessoas ao meu redor, até o dia em que descobri o quão enganosas as aparências podem ser. Sou Mateus. Trabalho criando designs visuais para empresas. Meu cotidiano no apartamento que dividia com Bruno começou de maneira ordinária e terminou como um pesadelo que carrego até hoje. Nossa convivência durava quase 2 anos naquele apartamento no bairro de Grácia, muito antes de eu perceber a escuridão que se escondia por trás daquele sorriso amigável.
Nos conhecemos durante um processo seletivo para uma empresa de marketing, onde consegui uma vaga de estágio enquanto ele seguiu trabalhando na Fast Burger, uma lanchonete do centro da cidade. Apesar disso, Bruno não se queixava. Estava prestes a ser promovido a supervisor de turno, um avanço que ele comemorava com seu habitual otimismo. Nossa dinâmica funcionava perfeitamente. Respeitávamos o espaço um do outro, mas mantínhamos interesse genuíno em nossas vidas. O jeito de Bruno de enxergar o positivo em qualquer situação me impressionava. Ele tinha uma facilidade incrível de se adaptar a ambientes novos e conquistar amizades, enquanto eu era mais reservado. Minha rotina de escritório seguia horários previsíveis. Já a dele variava constantemente nos turnos da lanchonete. Aquela quinta-feira começou como tantas outras. Voltei para casa por volta das 8 da noite, exausto após finalizar um projeto que consumiu toda a minha energia mental. A luz da sala e o brilho suave vindo do quarto de Bruno indicavam sua presença. Soltei um "cheguei" ao entrar, nossa maneira habitual de avisar que estávamos em casa. Não obtive resposta. Chamei novamente. Silêncio. Aproximei-me de seu quarto e abri levemente a porta. Ele não estava lá, mas algo chamou minha atenção. Um arranjo de orquídeas azuis sobre a cama. Ouvi o barulho do chuveiro vindo do banheiro da suíte. Deve estar se arrumando para um encontro, pensei, enquanto sorria e seguia para a sala. A fome me incomodava, mas o cansaço era maior. Peguei apenas alguns biscoitos salgados do balcão e desabei no sofá. Nem liguei a TV. O sono me venceu quase instantaneamente. Acordei sobressaltado com o som estridente de um alarme de carro na rua. Que inferno! Resmunguei confuso. Olhei o relógio do celular e fiquei surpreso. Já passava das 11h30 da noite. Tinha dormido mais de 3 horas seguidas. Levantei meio desorientado, fui até a cozinha e abri a geladeira. Como não encontrei nada pronto, improvisei um sanduíche com frios e queijo. Enquanto comia, imaginava como estaria o encontro de Bruno e para quem seriam aquelas flores tão bonitas. Depois de lavar meu prato, caminhei em direção ao meu quarto. Ao passar novamente pela porta de Bruno, algo me incomodou. O barulho do chuveiro continuava. 3 horas no banho? Impossível. Bati na porta suavemente. Bruno, tudo bem aí? Nenhuma resposta. Apenas o som constante da água caindo. A porta não estava trancada, então a empurrei com cuidado. O quarto estava exatamente como eu havia visto antes. As orquídeas na cama, a luz acesa, a porta do banheiro fechada. Tentei girar a maçaneta do banheiro, mas estava trancada por dentro. Bati com mais força. Bruno, você está bem? Responde, cara! O silêncio começou a me asfixiar. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. Verifiquei rapidamente o quarto e notei o celular e a carteira dele sobre a cômoda. Não fazia sentido. Se ele estava no banho havia mais de 3 horas, algo sério tinha acontecido. Comecei a bater na porta com os punhos, cada vez mais forte, imaginando que talvez tivesse desmaiado ou sofrido algum acidente. Precisava chamar ajuda. Corri até a sala para pegar meu celular, mas quando tentei desbloqueá-lo, percebi que não era o meu. A digital não funcionava, a senha dava erro. Era o telefone de Bruno. Voltei rapidamente ao quarto dele e encontrei meu aparelho sobre a cômoda, completamente sem bateria. Desci as escadas correndo com o coração disparado e encontrei Roberto, seu porteiro noturno, um senhor gentil que sempre nos cumprimentava. Roberto, por favor, chame a polícia e uma ambulância. Acho que aconteceu algo com meu colega de apartamento. Enquanto aguardava no hall de entrada, olhei para a janela do nosso apartamento e congelei. Uma silhueta se movia contra a luz do quarto. Era Bruno, tenho quase certeza. Ele parecia me observar imóvel, como uma estátua. Um calafrio percorreu meu corpo.
Não sabia se sentia alívio ou pavor. A polícia e os paramédicos chegaram em minutos. Expliquei a situação. Meu colega trancado no banheiro por horas, sem responder, e depois o avistamento dele na janela. Entreguei a cópia da chave e eles subiram para verificar. O que descobriram transformou minha vida para sempre. Bruno estava no apartamento, encharcado e tremendo, aparentemente em choque, mas sem ferimentos. Foi quando os policiais entraram no banheiro que a verdadeira história se revelou. No interior da banheira jazia o corpo de uma jovem. Ela havia sido estrangulada com o cordão de um roupão de banho. Durante todo o interrogatório inicial, Bruno permaneceu assustadoramente calmo. Confessou o crime sem hesitar, sua voz monótona como se descrevesse um dia comum de trabalho. A vítima era sua colega da lanchonete, com quem começara a sair apenas uma semana antes. Naquela noite, tinha convidado-a para o apartamento e presenteado-a com as orquídeas que vi sobre a cama. Enquanto ela tomava banho, ele entrou no banheiro e a matou. Depois, passou horas contemplando o corpo, dizendo aos policiais que queria que ela ficasse para sempre com ele. Vomitei quando ouvi aquilo. O homem que dividia comigo conversas descontraídas sobre filmes e séries, que me emprestava livros e preparava café nas manhãs de domingo, havia cometido um assassinato brutal a poucos metros de onde eu dormia tranquilamente. Quando nossos olhares se cruzaram pela última vez, antes de levarem-no algemado, não reconheci a pessoa à minha frente. Onde antes via meu amigo, agora enxergava apenas um estranho de olhos vazios. Anos se passaram desde aquela noite, mas as perguntas persistem. Como pude não perceber nenhum sinal? Quantas vezes aquela violência poderia ter se voltado contra mim? As paredes do apartamento, que antes pareciam acolhedoras, viraram um lembrete constante da fragilidade de nossas conexões. Abandonei o lugar poucos dias depois, incapaz de dormir naquele espaço onde uma vida foi brutalmente interrompida. Carrego comigo uma lição amarga. Por mais que passemos tempo com alguém, por mais que compartilhemos refeições e conversas, há abismos profundos dentro de cada pessoa que talvez nunca consigamos verdadeiramente conhecer. Meu primeiro dia na faculdade ainda está vívido na memória. Estacionei o carro carregado com minhas coisas em frente ao dormitório estudantil, ansiosa e insegura como qualquer caloura. Enquanto subia as escadas com a primeira mala, imaginava como seria minha nova vida longe de casa. A recepcionista me entregou as chaves do quarto 312, mencionando que, por enquanto, eu ficaria sozinha. A ocupação estava abaixo do normal naquele semestre. Senti uma pontada de decepção. Tinha sonhado com aquelas conversas noturnas, confidências trocadas entre risadas abafadas, uma nova amiga que entenderia minhas inseguranças e celebraria minhas conquistas. O primeiro semestre, de setembro a dezembro, passou num piscar de olhos. Adaptei-me bem à vida universitária, criei uma rotina confortável e fiz amigos no curso de psicologia. Meu pequeno quarto se tornou um refúgio perfeito. Decorei as paredes com fotos, organizei meus livros e aproveitei a liberdade de assistir séries até tarde, sem incomodar ninguém. Quando voltei das férias de fim de ano, em fevereiro, a coordenadora do alojamento me informou que uma transferência de última hora significava que eu receberia uma colega. Tentei disfarçar meu desapontamento enquanto ela explicava que a nova estudante chegaria em alguns dias. Aquela noite, reorganizei metade do quarto, liberando o armário e a escrivaninha, torcendo silenciosamente para que a tal Lisa fosse, no mínimo, tolerável. Ela surgiu numa terça-feira chuvosa em meados de fevereiro, carregando apenas 2 bolsas grandes e uma mochila surrada. "Sou Lisa", disse com um sorriso tímido. Conversamos brevemente enquanto ela organizava suas poucas coisas. Contou-me que vinha de uma pequena cidade do interior,
que seus pais eram extremamente rígidos com dinheiro e que tudo que possuía tinha comprado com seus próprios rendimentos de trabalhos temporários. A história despertou minha compaixão. Ofereci ajuda e acesso às minhas coisas, pedindo apenas que me avisasse antes de pegar algo emprestado. A convivência começou a mostrar seus desafios na primeira semana. Lisa parecia ter crescido em condições muito diferentes das minhas. Sua noção de higiene pessoal era praticamente inexistente. O cheiro que emanava do seu lado do quarto tornava-se mais forte a cada dia, até que não consegui mais ignorar. Lisa, precisamos conversar sobre rotina de banho, disse certo dia, escolhendo as palavras com cuidado. Ela me encarou por um momento, então soltou uma risada curta. Foi desconcertante perceber que meu desconforto parecia diverti-la. As roupas que emprestei a ela voltavam em estados deploráveis. Uma camiseta branca retornou com manchas amarelas nas axilas e o que parecia ser molho de tomate na gola. Os produtos de limpeza que coloquei no banheiro permaneciam intocados. Nada parecia afetar Lisa. Ela continuava sua rotina, absorta em seu próprio mundo, como se os padrões básicos de convivência fossem conceitos alienígenas. O verdadeiro sinal de alerta veio numa tarde de quarta-feira. Retornei mais cedo de uma aula cancelada e abri a porta sem fazer barulho. Lisa estava sentada na cama, de costas para a entrada, inclinada sobre algo. O som úmido de mastigação preencheu o silêncio. Quando ela se virou, surpresa com minha presença, vi fatias rosadas de bacon cru penduradas em seus dedos, o queixo brilhando com a gordura animal. Ela rapidamente tentou esconder a embalagem aberta, mas era tarde demais. "O que você está fazendo?" perguntei, incapaz de esconder meu choque. Uma mistura de repugnância e curiosidade me mantinha paralisada na porta. Lisa deu de ombros, como se estivesse comendo batatas fritas e não carne completamente crua. "Sempre comi assim", respondeu, com naturalidade desconcertante. "Na minha família, todos comemos carne crua. É mais saudável, preserva os nutrientes. Você nunca experimentou?" A explicação soou absurda, mas tentei ser compreensiva. Quem era eu para julgar hábitos alimentares diferentes? Informei que não compartilhava daquele costume, mas que ela poderia guardar seus alimentos na pequena geladeira do quarto, desde que eu não precisasse presenciar suas refeições. Foi uma decisão desastrosa. No dia seguinte, ao abrir a geladeira para guardar meu iogurte, deparei-me com um espetáculo horripilante. Cada centímetro do espaço estava ocupado por embalagens de carne, bifes vermelhos e suculentos, peito de frango com pele, costelas suínas, carne moída e pacotes não identificados envoltos em papel pardo. O cheiro metálico de sangue fresco invadiu minhas narinas. Lisa entrou enquanto eu ainda encarava o interior da geladeira. Seu rosto se iluminou com um entusiasmo quase infantil. "Peguei tudo em promoção. O açougueiro do Mercado Central me deu um desconto incrível quando comprei em quantidade." Antes que eu pudesse reagir, ela pegou um pacote de carne moída, rasgou o plástico e, usando os dedos como colher, começou a levar punhados da massa vermelha à boca. "Para! Isso não é normal!" gritei, recuando até a porta. Meu estômago revirava violentamente. Lisa apenas riu, mastigando ruidosamente, pequenos fragmentos de carne escapando dos cantos de sua boca. "Você não sabe o que está perdendo", murmurou entre mastigadas, parecendo genuinamente confusa com minha reação. Na manhã seguinte, às 7h30, já estava na secretaria do alojamento. A funcionária ouviu meu relato com crescente preocupação, mas explicou que transferências não eram simples. Todas as vagas estavam ocupadas, e criar exceções exigiria a aprovação de várias instâncias. O processo poderia levar até 3 semanas. Assinei a solicitação, disposta a esperar o tempo que fosse necessário para escapar daquela situação.
De volta ao quarto, comuniquei a Lisa que não emprestaria mais nenhum item pessoal, explicando claramente que ela nunca devolvia nada em condições aceitáveis. Um brilho de irritação atravessou seu olhar, mas ela apenas deu de ombros e voltou para seu computador. Os dias seguintes transcorreram em um silêncio tenso. Cruzávamos o quarto como estranhas, estabelecendo fronteiras invisíveis. Na quinta-feira daquela mesma semana, Lisa saiu para assistir a uma palestra obrigatória. Eu terminava um trabalho na minha escrivaninha quando meu celular tocou. Era minha amiga Júlia perguntando sobre um trabalho em grupo. Enquanto conversávamos, notei que o notebook de Lisa tinha ficado aberto. Não pretendia bisbilhotar, mas uma das abas do navegador exibia um título que captou minha atenção de forma inevitável. Receitas com carne humana fresca. Júlia, você não vai acreditar no que estou vendo, comentei, soltando uma risada nervosa. Minha colega tem uma aba aberta sobre receitas de carne humana. Deve ser alguma piada macabra. Clica aí. Quero saber que tipo de humor bizarro é esse, respondeu Júlia curiosa. Hesitei, mas a curiosidade venceu. Um clique e meu mundo desabou. Não era uma brincadeira. O site era um fórum clandestino, com visual simplório e repleto de postagens perturbadoras. Usuários discutiam abertamente suas fantasias canibais, trocavam dicas e buscavam contatos. Lisa, sob o pseudônimo Amante de Carne Crua, era uma participante ativa. Júlia, sussurrei, incapaz de aumentar o volume da minha voz. Preciso que você me encontre na delegacia agora. Não estou brincando. Uma publicação em particular congelou meu sangue. A necessidade de experimentar carne humana cresce a cada dia. Não consigo pensar em mais nada. E então, o comentário que destruiu qualquer dúvida. Observo minha colega de quarto dormindo e imagino como seria o sabor dela. Tão jovem, pele clara, provavelmente uma carne macia e suculenta. Com dedos trêmulos fotografei a tela. Fechei a aba, peguei minha bolsa e saí correndo do quarto. No caminho para a delegacia, minhas pernas pareciam feitas de gelatina. Júlia já me esperava na entrada, alarmada com meu estado. O policial que nos atendeu inicialmente parecia cético, mas a expressão mudou ao ver as fotos do fórum. Em menos de uma hora, oficiais foram até o campus e localizaram Lisa na biblioteca. Para surpresa de todos, quando questionada, ela admitiu calmamente sua participação no fórum e suas fantasias, como se estivesse discutindo planos para as férias. As autoridades, preocupadas com a possibilidade de crimes, obtiveram um mandado para analisar o conteúdo da nossa geladeira. Os exames laboratoriais confirmaram que, felizmente, tratava-se apenas de carne animal, bovina, suína e de aves. Mesmo assim, conseguiu uma ordem de afastamento emergencial. A universidade a expulsou sumariamente por violar as políticas de uso da rede institucional e por representar ameaça potencial à comunidade acadêmica. Durante o mês seguinte, o incidente foi o principal assunto no campus. Grupos de estudantes discutiam teorias, professores de criminologia mencionavam o caso nas aulas, comparando-o com outros episódios documentados de fixação por canibalismo. Muitos especulavam sobre o que poderia ter acontecido se o plano tivesse avançado. Nunca acompanhei se Lisa enfrentou consequências legais além da expulsão. Preferi focar em minha recuperação emocional e no retorno à normalidade. 3 anos depois, a lembrança ainda provoca uma sensação física de desconforto. Um arrepio que sobe pela espinha e uma leve náusea. Soube por colegas que Lisa aparentemente deixou a cidade logo após o incidente. Os rumores diziam que havia retornado para a casa dos pais, enquanto outros afirmavam que ela simplesmente desapareceu. Sinceramente, não me importava para onde tinha ido, desde que estivesse longe e recebendo a ajuda psiquiátrica que visivelmente necessitava. Eventualmente, fui transferida para um novo quarto com uma estudante de engenharia chamada Camila. Organizada, respeitosa e com hábitos alimentares absolutamente convencionais.
Nossa convivência tranquila ajudou a cicatrizar aquela experiência traumática. Hoje, quando conto essa história, muitos pensam que estou inventando ou exagerando. Afinal, quem imaginaria que a pessoa mais perigosa da universidade não seria encontrada em becos escuros ou festas descontroladas, mas quietamente sentada na cama ao lado da sua, planejando como seria o seu sabor com uma pitada de sal. A privacidade sempre foi importante para mim. Viver sozinho me dava uma sensação de controle que eu valorizava acima de quase tudo. Porém, a vida tem um jeito curioso de nos forçar a sair da zona de conforto. Meu nome é Miguel e vou compartilhar a experiência mais perturbadora da minha vida. A convivência com Lucas, um homem que transformou o meu lar em um cenário de pesadelo. Eu havia alugado um apartamento térreo com um pequeno jardim e 2 quartos. Os custos estavam apertados, então resolvi anunciar online que buscava alguém para dividir as despesas. Depois de 2 semanas com o anúncio circulando na internet, Lucas me contatou. Tínhamos a mesma idade, por volta dos 28 anos, o que me pareceu um bom começo. Num sábado pela manhã, ele apareceu na porta carregando apenas uma bolsa desgastada e uma mochila. Era um sujeito alto e extremamente magro, com um rosto quase inexpressivo e olheiras profundas que emolduravam olhos vazios. Mostrei-lhe o apartamento, que não era grande, e depois passamos algum tempo conversando sobre regras básicas de convivência e divisão de tarefas. Para cada ponto que mencionei, ele apenas concordava silenciosamente, sem nenhuma objeção. Durante nossa conversa inicial, Lucas fez apenas um pedido. Tenho um problema de sono, explicou com voz baixa. Às vezes falo ou grito enquanto durmo. Espero que isso não te incomode. Coincidentemente, eu também tivera problemas de sono. Episódios de sonambulismo durante minha adolescência que exigiram acompanhamento médico. Além disso, nossos quartos ficavam em extremidades opostas do corredor, então assegurei que isso não seria problema algum. As primeiras semanas de convivência foram surpreendentemente tranquilas. Nossos horários raramente coincidiam, resultando em poucos encontros, e a casa já não parecia tão vazia. Mas numa madrugada, cerca de 1 mês após sua chegada, acordei assustado com gritos aterrorizantes. Pulei da cama e corri até o quarto de Lucas. Tudo bem aí? Bati na porta, mais preocupado em interromper aqueles sons angustiantes do que qualquer outra coisa. Os gritos cessaram instantaneamente. O silêncio repentino era quase palpável. Abri a porta devagar e encontrei Lucas dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Deve ser o que ele mencionou sobre gritar durante o sono, pensei, voltando para meu quarto com uma sensação estranha crescendo dentro de mim. O tempo passou, cerca de 6 semanas, sem grandes incidentes. Durante esse período, notei algo inquietante. Lucas vivia como um ermitão. Nunca recebeu visitas, não fazia nem recebia ligações pelo que eu soubesse, e saía apenas para comprar itens essenciais no mercado próximo, retornando imediatamente depois. Os gritos noturnos voltaram eventualmente. Desta vez, não hesitei em abrir a porta do quarto dele. A cena se repetiu. Assim que entrei, os gritos pararam abruptamente e lá estava ele, dormindo como se nada tivesse acontecido. Fechei a porta com cuidado e voltei para meu quarto pensativo. Alguns dias depois, acordei por volta das 3 da manhã. Ao abrir os olhos, gelei. Havia alguém no meu quarto. Uma silhueta alta e magra estava parada junto à janela, observando-me na escuridão. Num sobressalto, acendi o abajur. Lucas, o que você está fazendo aqui? Perguntei, com a voz traindo meu medo crescente. Ele permaneceu imóvel, como uma estátua. Aproximei-me cautelosamente e toquei seu ombro. Nesse momento, ele pareceu despertar de um transe.
Seus olhos mostraram confusão e, balbuciando pedidos de desculpas, saiu rapidamente do quarto. Não consegui voltar a dormir. Um pensamento martelava em minha mente. Eu tinha certeza absoluta de que havia trancado a porta antes de me deitar. Como ele havia entrado? A partir daquela noite, meu sono tornou-se cada vez mais leve e inquieto. Trancava a porta obsessivamente, verificando a fechadura múltiplas vezes. Mesmo assim, acordava ao menor ruído, com a constante sensação de estar sendo observado. Uma noite particularmente difícil, adormeci tarde, por volta das 2h30. Acordei sobressaltado com o som sutil de uma porta se abrindo. Acendi a luz e verifiquei o quarto, nada fora do lugar. Com o coração acelerado, levantei-me e fui até a porta. Ao tocar a maçaneta, senti um arrepio percorrer minha espinha. Estava destrancada, apesar de eu ter certeza de tê-la trancado repetidamente antes de dormir. Olhei para o final do corredor, onde ficava o quarto de Lucas, e senti uma mistura de raiva e medo tomando conta de mim. O cansaço mental era tanto que comecei a questionar minha própria sanidade. Precisava resolver essa situação urgentemente. No dia seguinte, fui trabalhar exausto. O acúmulo de noites mal dormidas estava afetando meu desempenho, e meu chefe já havia percebido. Voltei para casa às 7 da noite, completamente esgotado. Deitei-me ainda vestido e caí no sono instantaneamente. Não sei quanto tempo dormi antes que os gritos começassem. Diferentes dos anteriores, estes estavam carregados de uma fúria animal que paralisou cada músculo do meu corpo. Entre o pânico e a escuridão, tateei desesperadamente procurando o interruptor de luz, mas não conseguia encontrá-lo. O terror me dominou completamente e logo me peguei gritando também, minha voz quebrando de medo. De repente, a luz se acendeu. Piscando para ajustar a visão, enxerguei a figura de Lucas parado aos pés da minha cama, segurando uma faca de cozinha. Seu rosto estava contorcido em uma expressão irreconhecível, olhos arregalados e mandíbula tensa, enquanto produzia um som gutural que não parecia humano. Encurralado contra a cabeceira, meu coração batia tão rápido que pensei que morreria ali mesmo, de puro terror. Então, num movimento inesperado, Lucas caiu de joelhos. Permaneceu assim, cabisbaixo, ainda segurando a faca com força, completamente imóvel e em silêncio. Aproveitei aquele momento para agir. Com movimentos lentos, alcancei meu celular no criado mudo. Depois, num impulso de adrenalina, corri para fora do quarto e fui direto para a garagem. Subi na minha moto e parti sem rumo, apenas me afastando daquele lugar o máximo possível. Depois de rodar por horas, parei num posto de gasolina aberto 24 horas. O relógio marcava quase 4 da manhã. Decidi esperar o amanhecer ali mesmo, bebendo café e tentando processar o que havia acontecido. Por volta das 9 da manhã, retornei ao apartamento. Estava preparado para uma confrontação inevitável com Lucas, mas ao chegar, encontrei o lugar vazio. Ele havia partido durante a noite, levando seus poucos pertences. Tentei ligar para o número que ele me dera, mas só consegui ouvir a mensagem da caixa postal. Meses depois, quando meu contrato de aluguel terminou, estava fazendo a limpeza final quando encontrei algo no fundo do armário do quarto que Lucas ocupava. Uma simples caixa de sapatos que, ao abrir, fez meu sangue gelar. Dentro havia dezenas de fotografias instantâneas minhas, dormindo na minha própria cama. No verso de cada foto, datas e horários estavam meticulosamente anotados. Uma das fotos mostrava algo que explicava como ele conseguia entrar no meu quarto. Um arame fino, uma espécie de gazua improvisada, sendo inserido na fechadura da minha porta. Fiquei paralisado, tentando compreender. Talvez o sonambulismo fosse real, uma manifestação de uma condição mental mais séria, e naquela última noite ele tivesse despertado antes de fazer algo irreparável. A vergonha e o medo das consequências o teriam feito fugir. Ou talvez, e essa possibilidade ainda me causa arrepios,
tudo tenha sido uma fachada elaborada para esconder suas verdadeiras intenções. Suspeito que, temendo que eu denunciasse o incidente da faca à polícia, ele fugiu às pressas, esquecendo aquela caixa incriminadora. Independentemente da verdade, agradeço todos os dias por ter sobrevivido àquela experiência. Mudei-me para longe, tentando deixar aquelas memórias para trás, mas ocasionalmente tenho pesadelos onde vejo aquela silhueta parada no escuro do meu quarto. Alguns mistérios são como feridas profundas que nunca cicatrizam completamente. E talvez seja melhor assim, manter algumas perguntas sem resposta, pois a verdade poderia ser mais assustadora do que a dúvida que me acompanha.